Nas últimas eleições, a gente viu famílias se despedaçarem por causa de briga política. E aí, voltamos a novas eleições agora. Pois bem, fica a questão. Relacionamento amoroso e política funciona? Será que essa química dá certo? Bom, a pergunta é justa. Temos saída para isso? Temos saída para isso, ou pelo menos reflexão para isso a gente tem. Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! Antes da gente conversar sobre essa coisa de química, de relações amorosas e diferenças políticas, você pode fazer o que você quiser, você só não pode brigar comigo, combinado? Então vote em mim, vote em mim se inscrevendo nesse canal. Já faz parte da família Nós da Questão? Pois venha fazer, é legal, a família aqui é unida, é grande, aquece o coração e ativa o sininho para receber notificações também e ver novos vídeos. E já começa deixando o gostei. Depois, no final do vídeo, se você não gostar, aí você bota o não gostei. Combinado? Prometo que daqui para o final desse vídeo a gente vai discutir sobre essa química de relacionamento amoroso e posições políticas. Ai, Jesus! Mas antes disso, vamos começar respondendo a pergunta de Nina Araújo. Ela diz: sou assexual, não sinto atração sexual, só romântica. Tenho dificuldade em namorar por causa das cobranças por sexo. Como superar o medo de me apaixonar por alguém e me permitir ter um relacionamento? Nina, não é uma questão de superar medo. É uma questão que o campo de escolha que você tem afetivo é infinitamente mais reduzido. Porque o que está em questão é, você não gosta de sexo. Nenhum problema. Há quem não goste de chocolate. Eu acho mais grave do que não gostar de sexo, porque eu adoro chocolate. Então, me tire o sexo, mas deixe o chocolate. Porque sem chocolate não dá. Mas, deixando o meu chocolate e o seu sexo, você não curte sexo. Tudo bem. Então, você vai ter que procurar alguém que também não curta sexo, ou não se importe com sexo. Ou você vai ter que fazer alguma organização interna nesse sentido. Eu amo você, sou apaixonada por você, não curto sexo, mas tudo bem se você tiver sexo com outras pessoas e a gente se ama e você transa com outra pessoa? Não sei. Agora, você tem um campo reduzido? Tem. E você vai ter que adaptar isso à realidade? Vai. E isso não lhe faz mais ou menos. Eu não tenho cabelo, eu sou careca. Eu tenho que procurar quem goste de careca. Se a pessoa for tarada no cabeludo, não vai ser comigo a história. Entendeu como é? É isso. Vá testar a realidade. Essa pergunta de Roberta, eu me identifiquei com ela e acho que muita gente vai se identificar. Ouve só. Não quero ter filhos, tenho 43 anos e gosto de viver para mim, para os meus interesses, meus gastos comigo. É ser muito egoísta? Roberta, sabe por que você me fez essa pergunta? Porque você já deve ter sido cobrada a este respeito. Curiosamente, eu também sou cobrado a esse respeito, porque também eu não quero ter filhos. Não que isso seja régua, eu não sou régua para nada, eu não sou modelo para nada. Mas certa vez eu estava participando de um podcast, se quiserem ver, acho que foi o Plugado Podcast. Vai lá e confere depois, é uma longa conversa comigo, ficou até legal. E aí, um dos apresentadores do podcast perguntou se eu não queria ter filhos. Eu disse que não queria ter filhos porque eu não seria um bom pai. Eu não acho que serei um bom pai. Pode ser que as pessoas até achem que eu sou, mas eu não acho. Eu sou um excelente pai de pet. Agora, pai humano, não. Eu não serei um bom pai. Então, eu não quero ter filhos. E aí, ele me saiu exatamente com essa questão. Isto não é uma atitude egoísta? Eu disse muito pelo contrário. Essa é uma atitude de amor. Eu amo tanto o filho que não tive, que não vou tê-lo por saber que não serei um bom pai. Eu não teria a disponibilidade de tempo, de momentos, de tudo que é preciso se ter para um filho. Para isso,
eu teria que deixar de fazer pelo menos metade das coisas que eu faço na vida. Então, disse eu a ele, eu já tenho muitos outros filhos, inclusive você, eu disse a ele, porque ele dizia que assistia muito meu canal. E você não assiste meu canal? Pronto, é um filho meu. Você não se sente cuidado por mim? É um filho. A gente pode ter diferentes filhos na vida de diferentes formas, que não precisa ser aquele que mora comigo, que eu tive de sangue, ou que eu adotei, ou que eu cuido. Agora, uma criança, para eu transformar num ser humano, definitivamente não. Há pessoas que são muito melhores para fazer isso do que eu. E por saber disso, eu não farei. Isso para mim é um ato de amor. Porque ruim é quando as pessoas, por se sentirem socialmente obrigadas a terem um filho, têm filho de qualquer jeito, e traumatiza as crianças por uma gigantesca falta de amor e de cuidado, porque não queriam ter, mas todo mundo tem que ter, e aí depois, quando cresce, vem para o psicólogo tratar, não é? E pelo amor do bom Jesus, não me confunda desejo de ser mãe ou pai com medo de velhice, porque eu também escuto muita gente me dizer isso. Na velhice você vai se arrepender porque não vai ter quem cuide de você. Mas quem disse que filho é caderneta de poupança? Compreende que essa pessoa não pode ser um bom pai ou uma boa mãe. Alguém que imagina que vai ter um filho para ser cuidado na velhice. Definitivamente, para bebê. Para, que não é por aí. Não, egoísmo nenhum. É um ato de amor. Você se percebe que não seria uma boa mãe. Que bom, não é? Que bom se todas as pessoas que não são boas mães ou bons pais tivessem percebido isso antes de sê-lo. Parabéns para você e para mim. Ah, que bobagem. E agora vamos à pergunta que deu título a esse vídeo. Relacionamento amoroso e diferenças políticas. Essa química dá certo, será? E a pergunta é de Fátima. Ela diz o seguinte: me responda, como posso ter um namorado que pensa politicamente diferente de mim? Tenho tido brigas por esse motivo. Como conviver com alguém que defende um candidato tão oposto ao que eu acredito? Pois bem, Fátima, sua pergunta parece simples, não é? Mas a resposta é tão complicada. Até porque, como eu disse na abertura, na eleição passada, muitas famílias se espatifaram por causa disso. Tem gente que não se reconciliou até hoje. Imagine se na família está sendo assim, com casais de namorados, como é que está sendo. Agora, por que isso está sendo tão complicado? Porque não é de política que estamos falando, é de outra coisa. Eu já disse em outros vídeos, e talvez você que me acompanha lembre, que eu até posso viver com alguém que eu não amo, mas eu não tenho como viver com alguém que tenha valores muito diferentes dos meus. Se esse valor for muito central, é muito difícil viver. Por exemplo, se você é uma pessoa vegana, que é um movimento político que defende toda a questão dos maus tratos dos animais, você dificilmente vai conseguir ter uma relação com alguém que, além de carnívoro, adora vaquejada. Porque o valor do veganismo está muito distante do valor de quem gosta de uma vaquejada. Então, no caso das nossas eleições, o que está em jogo não é apenas política. O que está em jogo são valores e visões de mundo muito distintas. Quem acredita no candidato A não está apenas defendendo um projeto de governo, está defendendo uma série de crenças, valores e maneiras de ver o mundo e a existência humana que é diferente do candidato B. Então, as pessoas não estão se dando conta que toda essa revolta e essa incompatibilidade não é porque estamos discutindo política, mas porque estamos discutindo valores de vida. Então, se você está discutindo com o seu namorado política, é hora de você fazer para bebê. Para e vamos pensar a nosso respeito. Tirem os dois candidatos do meio de vocês e diga, a gente precisa falar sobre como é que a gente entende a vida.
como é que a gente acredita o mundo, como é que a gente entende o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, às minorias, o que é que a gente acha disso. Porque a gente precisa entender se a gente se afina nisto. E isto nada tem a ver com candidato A ou B. Compreende? Tem a ver com quem é você e quem é este homem. E aí talvez vocês não consigam casar. E não estou falando casar no papel, não. Casar em termos de convivência, porque eu preciso de alguém que tenha valores iguais aos meus. E eu insisto, a centralidade do valor depende de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, religiosidade é um valor muito central. Para outras pessoas, não é. Então vai ser muito difícil uma pessoa muito religiosa casar com alguém que é completamente ateu. Isso fica complicado, isso dá choque de valor. Então, respondendo à sua pergunta, como lidar ou como namorar alguém que tem visões políticas tão distintas da sua, tire os dois candidatos do meio da relação e conversem sobre vocês. Diga a ele, escute, esqueçamos os candidatos, mas vamos entender no que é que você acredita na vida, para eu saber se é a mesma coisa que eu acredito e se você é capaz de suportar quem eu sou, com as minhas crenças, e se eu sou capaz de lhe suportar, sendo você quem é com as suas crenças. Isso nada tem a ver com os dois candidatos. E é por isso que as pessoas estão se estapeando o tempo inteiro, porque elas acham que estão defendendo o candidato A ou B. Não, elas estão defendendo crenças. É diferente. A pergunta de Paulo Henrique é tão bonitinha. Escute. Por que temos dificuldade em aceitar que o outro não deseja mais fazer parte da nossa vida? Paulo, eu poderia lhe dar um monte de respostas assim, psicológicas, com teorias psíquicas bem organizadas, né? Falar do nosso narcisismo, da ferida narcísica que se abre ao sermos deixados pelo outro, né? Ou então remeter a nossa relação parental, a primeira de papai e mamãe, e como é difícil esse desprendimento. Se eu fizesse toda essa teorização psicológica, nada disso estaria errado, não. E teria suporte teórico para sustentar o que eu estava dizendo. Mas eu prefiro simplificar essa questão dizendo que há dois bons motivos para a gente se ressentir tanto quando somos deixados pela pessoa que a gente ama. É o seguinte, são dois motivozinhos básicos. O primeiro, porque numa boa medida nós somos mimados. A gente é mimado. A gente acha que o mundo nasceu para nos servir, para dar na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, independentemente de termos tido parentes que nos mimassem objetivamente, enquanto seres humanos na sociedade que a gente vive, tal como ela está estruturada, a gente é muito mimado. Quer um exemplo disso? A irritação no trânsito. A irritação no trânsito é muito divertida. As pessoas se irritam no trânsito porque elas não suportam o limite da vida. A vida tem limite. Seria bom, não é? Uma rua aberta onde eu ando na velocidade que quero e chego na hora que bem entendo e não fico preso em engarrafamento. Mas eu vivo com outros seres humanos. Então, não vai ser do jeito que eu quero. Agora, a gente é muito mimado, acha que tudo tem que ser como eu quero, no tempo e na hora que eu acho. Não, não é assim, né? Se quiser que seja assim, sai de madrugada, quando não tem ninguém na rua. Não. A vida é feita de outros seres humanos e a gente tem que parar de ser mimado e aprender a lidar com a frustração da barreira do outro. Quando a gente é deixado, é isso, é a barreira do outro. O outro não nos quer mais. Esse é um motivo. O segundo, de ser tão doloroso, é porque a gente finge, muitas vezes, que ama o outro. Só que, na verdade, a gente ama muito mais a gente do que ao outro. E inverte isso, né? Disfarça isso. O outro não me quer. Se eu realmente amo o outro, o comportamento mais sensato seria, bem, se eu amo você e você está dizendo que não é feliz comigo, vá com Deus, né? Vá com Deus ser feliz. E eu que sofro e que aguento meu sofrimento, porque isto é amor. Agora, Não,
Você não me quer, mas você vai me querer, porque eu tô sofrendo, você vai me querer. Dane-se a sua vontade, dane-se o seu bem-estar, o que interessa é o meu bem-estar. No fundo não tem isso? Não é assim? No fundo a gente está advogando pela gente e não por quem a gente diz amar. Porque se a gente amasse de verdade, ou quando a gente ama de verdade, a gente libera, a gente deixa o outro ir e vai feito um leão, deitar na sombra da árvore e lamber as próprias feridas até que sarem. Então, se você me fez essa pergunta, você deve estar sofrendo, né? Tá. Vou lhe dizer duas coisas. A primeira, deixe de ser mimado, o mundo não é como você quer. E a segunda é, ama mesmo essa outra pessoa, pois deseje toda a felicidade e toda a sorte do mundo a esta pessoa longe de você. Porque se ela vai ser feliz longe de você, que seja. Isso se chama amor. E se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, lhe deu novos pontos de vista, lhe fez pensar diferente, manda ver, passa para frente, para o máximo de pessoas poderem assistir também. Combinado? Tchau, até a próxima!